Depois eu conto essa história. Galera, vamos ler aqui a primeira questãozinha, pra gente começar, vamos começar com calma, tá? As primeiras questões da prova da UERJ são sempre tranquilas, tá? Vou fazer só química. Vamos lá, vamos dar uma lidinha nessa questão aqui. Primeira coisa que nós fazemos, vai fazer uma provinha de vestibular? Primeira coisa que você faz, você lê o comando da questão, tá? Sempre leia o comando da questão. Depois você lê o resto, tá bom? Vamos dar uma lidinha aqui. Nesse ânion, então a gente já sabe que a questão vai falar de um ânion. O que é um ânion? Uma partícula eletricamente negativa, né? Temos o cátion e temos o ânion, tá? Então, a ligação interatômica entre o silício e o oxigênio é denominada. Cara, ele tá falando de uma matéria tranquila, paz e amor, tá bom? Ligação interatômica. O que é ligação interatômica? É uma ligação entre átomos, tá bom? Vamos dar uma lidinha no textinho que ele passou aqui pra gente? As pedras pisadas, referidas na letra da canção, fazem parte do antigo Cais do Valongo, onde desembarcou cerca de 1 milhão de escravizados no Rio de Janeiro. São pedras altamente resistentes, pois o principal ânion de sua estrutura química é o silicato, representado por SiO4 menos 4. Olha a carga dele, é um ânion negativo, né? Então ele ganhou elétrons, tá bom? Nesse ânion, a ligação interatômica entre o silício e o oxigênio é denominada. Ele quer saber aqui a ligação entre o silício e o oxigênio nessa ligação, tá? É isso que ele está perguntando pra gente. Vamos lá, galera. A gente tem as alternativas aqui, tá? Vamos dar uma lidinha nela. Iônica, dipolo, metálica equivalente. Eu dei essa matéria aqui pra vocês, hein? A questão quer saber o tipo de ligação entre o silício e o oxigênio dentro desse íon, tá bom? O silício e o oxigênio, eles estão ligados, formando uma estrutura, tá? E essa ligação, ela vai acontecer por meio de compartilhamento de elétrons, tá bom? Você lembra das ligações que eu falei? Que quando são dois ametais, os dois fazem uma ligação que compartilha elétrons, porque os dois são eletronegativos, nenhum consegue roubar elétron de nenhum dos dois, tá? Dito isso, essa é fácil, né? Qual que vocês acham que é a resposta aqui? Qual que vocês acham? É metal, então é covalente? Alguém mais? Covalente? D de doido. Nem sei o que é D. É isso mesmo. Gente, mole, né? Covalente, tá? Mas aí tu podia ter. Essa questão aqui, ela botou iônica aqui pra se confundir, né? Primeiro, a gente podia ir por eliminação. Dipolo, não tem nada a ver. Não é uma ligação interatômica de polo, tá? É uma força intermolecular. Temos a metálica. Pô, silício é metal, maluco. Oxigênio é metal. Não é, pô. Então corta, bicho. Tá? Então vamos lá. Sobrou iônica e covalente. Ele podia te confundir por quê? Por que ele podia te confundir? Porque o íon, não é? Você lembra que eu falei que na ligação iônica você forma um cátion e um ânion? Ou seja, um positivo e um negativo? Ele queria te confundir nisso aqui. Essa era a pegadinha da questão, tá bom? Mas vocês não caíram porque vocês estavam muito bem preparados pela minha aula de íons. Eu falei para vocês de íons, tá bom? Então, assim, é importante que vocês tenham isso cravado na cabeça de vocês. O vestibular, eu já vi o Enem fazer isso daqui também, tá? Inclusive, eu acho que é na prova que a gente vai fazer hoje, que é a prova do ano passado. Se eu não me engano, ele fez isso. Não, não foi na prova do ano passado. Foi umas provas atrás aí. Enfim, a gente vai fazer todas as provas do Enem, então uma hora a gente vai chegar nela, tá? Não é porque apareceu uma carga negativa aqui em cima que as ligações vão virar iônicas, tá bom? A carga menos 4 aqui, ela pertence ao íon como um todo, tá bom? Para ser uma ligação iônica, eu teria que ter uma carguinha positiva aqui, e esse menos 4 aqui, ele deveria ser do oxigênio. Aí eu teria uma ligação iônica. Eu teria formado dois íons. E esses dois aqui deveriam ter sido um metal e um ametal. Mas os dois são ametais, tá bom? Olha a tabela, tá? Essa aqui da tabela, tá? Então, assim, a ligação iônica, ela ocorre geralmente, isso aqui é bom a gente revisar, né? A gente conversando sobre a matéria, assim. A ligação iônica, ela ocorre geralmente entre um metal, tá? Iônica, tá? Ela vai ocorrer sempre, sempre não. Olha lá, o que eu falei? Geralmente entre metal e um ametal, tá bom? E o método deles vai ser uma transferência de elétrons, tá? Transferência de elétrons, tá bom? Aqui a ligação entre S e o O
ela é explicada por compartilhamento, não é? Ele dá essa dica pra gente. Ele dá essa dica pra gente. Cadê? Onde é que ele fala? Onde é que ele fala, gente? Perdi. Período de educação é altamente recente, vezes pessoal representado. Caralho, cadê? Gente, perdi. Não é possível que eu. Sou um pet totalmente recente. Pessoal, não sei se você. Não é possível. Não tava escrito aqui? Eu não li? Nossa, eu jurei que eu tinha lido alguma coisa assim, gente. Acho que fui eu que falei e tô ficando maluco, tá? Então, assim, essa aqui não é a melhor resposta pra gente, tá? Porque não é uma ligação iônica, tá bom? Nós temos aqui dipolo, tá? Dipolo não é exatamente um tipo de ligação interatômica, tá bom? É um jeito de separar cargas, tá? Em uma molécula ou ligação polar, tá bom? Então, assim, eu ainda não cheguei e falei com você sobre isso, tá? Então, se vocês não sabem, não se preocupem agora, tá? Ou se sabem um pouco só, tem flashes aí, não se preocupem, não esquentem com isso agora, tá? Então, assim, isso daqui também não responde o que foi perguntado, tá? É um distrator pra gente. E metálica, ligação metálica tem que ter metal, mais metal. Nenhum dos dois é metal, tá bom? Tem que ser, por exemplo, ferro, cobre, alumínio, não é o caso, tá bom? E a covalente é a correta, porque nós temos a covalente justamente como um compartilhamento de elétrons, tá? Entre um ametal mais um ametal ou hidrogênio, tá bom? Bola? Então, assim, quando a questão perguntar a ligação dentro de um íon poliatômico, tá? Por exemplo, o que é um íon poliatômico? É o SO4 2-, tá? É o NO3-, é o CO3 2-, tá? Esse SiO4 que nós vimos, -4 ali, tá? Normalmente vai ser covalente, tá? Não olha para a carga, essa carga ela tá ali para te enganar, tá bom? A ligação iônica, ela costuma aparecer quando esse íon ele se junta com o cátion, tá bom? Se, por exemplo, eu tivesse o SO4, tá? E aí no sal, qual é o cátion que nós temos? O Na+, não é? Se eu ligo e faço isso aqui, se ele dá isso aqui pra gente, tá? Aí eu tenho uma ligação iônica, tá bom? Gente, tranquilo essa questão, né? Conseguiu pegar, conseguiu dar uma revisadinha, dar uma lembradinha, tá? Nossa, eu não sabia esse assunto da sua aula. Conseguiram pegar? Tranquilo? Essa questãozinha aqui? Mamão com açúcar, né? De introdução. Entra uma gente aí, Losatá, boa noite, Losatá. Acho que só Losatá só que entrou. Sim, tranquilo, né? Mamão com açúcar. Tem mais uma que eu acho que é bioquímica aqui. Não sei. Tá? Concentração de microplásticos na Baía de Guanabara. As toneladas de lixo flutuante retiradas mensalmente da Baía de Guanabara mostram a face visível de um problema antigo, a poluição por microplásticos. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal Fluminense, a UF, na enseada de Jurujuba, apontou uma concentração de 16,4 desses poluentes por metro cúbico. As partículas são inferiores a 5 milímetros e representam um grande risco para o ambiente marinho. A reportagem aborda um tipo de poluição que pode ser provocada pela produção de. Isso aqui ah, é mais biologia do que química, mas assim, tem um pouquinho de bioquímica aqui. Pô, alguém sabe a resposta aqui? Consegue responder? Quero vocês no chat, gente. Eu adoro vocês no chat, falando, se comunicando, gritando, falando, esperneando, chorando, sofrendo e agonizando. Eu adoro ver isso no chat, gente. Então, por favor, chorem e agonizem no meu chat aí, por favor. D. D porque é polímero? A. Tá, temos D e A. Alguém mais? Alguém mais? Quem dá 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 mais? Vou botar aqui de novo na tela, hein? Pra vocês lerem, darem uma olhada nas opções. Darem mais uma lida. Quero que vocês respondam, né? Vocês têm que usar a mente pensante, raciocínio avançado. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá menos? A hora de errar é agora, gente. Agora, a hora de errar é agora, não no vestibular. A hora de errar é agora. Opa, errar, erra aqui no chat. Ninguém vai rir, ninguém vai zoar, não. Volta pra questão, vou voltar. Ah, não ficar em silêncio que eu fico falando, eu vou atrapalhar o raciocínio de vocês, né? Você deve estar assim, caralho, esse cara fala pra caralho, ele não para de falar, mano. Quero ler, porra. Fica quieto.
E aí, saiu alguma coisa? Tô assim. Quer que eu coloque enquete, Lucas? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Coloca enquete aí. Eita, essa tecnologia toda? Jesus. Me sentindo aquele showman, aqueles cara que faz live de aula no YouTube aqui, gente. E vocês têm que resolver desta forma. Pá, pá, pá. Os caras falam bonito, sabe? Eu falaria bonito se eu quisesse. Incapaz, talvez, na verdade. E aí? E aí, quem dá mais? Quem vai acertar? 6 votos? Vamos ver. Temos 5 na A e 1 na D. 6 na A e 1 na D? Vamos ver? Vamos ver. Quem acertou será, hein? Quem acertou será, hein? Mas é suspense. Galera, vamos lá. Vamos explicar isso aqui? Aqui ele tá falando com a gente de um tipo de poluição, tá? E essa poluição, ele tá falando pra gente sobre microplásticos, tá bom? Ele tá falando aqui, as toneladas, vou ler de novo, tá? Concentração de microplásticos, tá aqui no título, né? As toneladas de lixo flutuante retiradas mensalmente da Baía de Guanabara mostram a face visível de um problema antigo, a poluição por microplástico, tá bom? Então, assim, microplásticos são pequenos fragmentos de plásticos, né? Micro, pequeno, tá? Então, assim, eles podem vir, por exemplo, de sacola plástica, garrafa PET, embalagem de biscoito, pneu, aqueles cosméticos antigos, sabe? Que vem com aquelas microesferas assim. A alternativa correta fala de tecidos de fibra sintética, tá bom? É letra A. Porque assim, se a gente fala de microplástico, a gente está falando de. O plástico ele é o quê? O plástico ele é um tecido, é uma fibra sintética, tá? Ele é feito de forma sintética, o plástico, tá bom? Então, assim, por exemplo, ele tá falando aqui pra gente de poluição por poliéster, por nylon, acrílico, elastano, enfim, esses materiais, eles são polímeros, ou seja, eles são materiais formados por grandes moléculas, tá? Aquelas longas cadeias de carbono, tá? Polímeros, tá bom? Então, assim, são grandes moléculas repetidas, tá? Muito deles são derivados, por exemplo, do petróleo, tá? E eles têm comportamentos semelhantes ao do plástico, tá bom? Então, assim, quando a gente lava roupa sintética, tem pequenas fibras, assim, que podem se soltar aí para a água. Essas fibras são tão pequenas que elas podem passar pelo sistema de tratamento e chegar nos rios, baías, oceanos, enfim, tá? Então, assim, o microplástico é basicamente o que ele está comentando sobre aqui na questão, tá? Não tem muito o que se falar sobre isso, tá bom? Então, assim, resumindo aqui, falando de forma bonita para vocês, tá? Os microplásticos, eles não vêm só da garrafa que é jogada no mar, enfim, do lixo jogado no mar. Ele vem da roupa, vem uma blusa de poliéster quando você lava, que é microfibra, vai lá e se solta, tá? Essas microfibras microfibras, são os pedaços minúsculos de plástico que causam essa poluição, tá? Então vamos por eliminação, tá? Vou começar pela B aqui. Adubo de origem orgânica. Adubo orgânico vem de matéria orgânica, né? Aqui a gente está falando de coisa sintética, né? Está falando de coisa sintética. Plástico é sintético, feito em fábrica. Então já corta aqui já. Pela palavra orgânica já corta, tá? Esterco, compostagem não é fonte típica de microplástico, tá bom? Então assim, resíduos de metais pesados, tá bom? Metais pesados são outro tipo de poluição, tá? É poluição por mercúrio, por chumbo, tá bom? Cádmio, não são microplásticos, tá? Por exemplo, mercúrio não é um plástico, tá? Quando eu falo de metais pesados, eu tô falando literalmente de metais, tá bom? Então a gente corta isso aqui. Radiação de comprimento longo. Radiação não é material sólido, então assim, não gera partícula plástica. Não tem como ligar plástico com radiação, tá bom? Então assim, quando aparecer na prova plástico, polímero, fibra sintética, poliéster, nylon, PET, microfibra, você já pensa logo na hora em microplásticos. Na hora você tem que pensar nisso. Questão de biologia, bioquímica, pensa nisso na hora, tá bom? No mesmo momento. Show? Galera, conseguiram sacar? Sacaram a ideia? Sacaram a ideia? Acho que eu faria essa questão por eliminação. É, eliminação. Essa C está ligada com garimpo legal, né? Sim, tem como ligar com um garimpo legal sim, tá?
Tem como também. Sim, Lucas, vambora. Nossa, gostei. Caps Lock, tá bom? Próxima questão aqui, na minha pequena anotação e na minha colinha, tá 36. Dá uma zoiada? Dá uma zoiada na questão 36. 36. Química orgânica, olha que delícia, cara. Observe a fórmula estrutural do fentanil, opioide sintético empregado como anestésico, cujo consumo indiscriminado gera graves consequências. Tá? Opioide, né? Droga, droguinha. Estrutura desse composto é uma cadeia carbônica fechada presente em maior quantidade. Essa cadeia é classificada como. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Vamos lá, quero saber a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Vou abrir aqui de novo. Tem como fazer aí de novo, aquele enquetezinha? Nossa, eu mesmo rei nisso. Deve dar trabalho pra fazer. Se der trabalho, não precisa não. Você só manda aí. Eu vou dar até 7h21 pra vocês fazerem, tá? Vou ficar quietinho pra vocês não. Silêncio contemplativo. Muito estranho, né? Esse silêncio assim. Eu não gosto. Fico agoniado. Tô com ansiedade, gente, sabia? Mais 1 minuto, hein? Pra vocês fazerem isso aí. Deixa eu ver. O pessoal tá falando aqui. 3 votos. E tem duas? Fizeram duas? Ah, tá. Foi. E aí? E aí? E aí? Eu vi 3 votos só, hein? Quero mais, quero mais. Somos, olha, meu Deus! Nossa, se eu meto uma dessa, pode me banir, Lina. Pode me banir. Jesus. Meu Deus. Quase que eu cometo. Meu Deus, quase que eu esfaqueio o português pelas costas. Agora, nesse momento. Dá uma olhadinha. 21, tá? 7 votos. Mano, se não for a C, eu desisto de tudo. É, gente. Não era C. Mentira. Pode ser C. Será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Fentanil, tá? Ele tem vários anéis na estrutura deles, tá? Pode ver aqui. Vários anéis. Tá bom? Os anéisinhos. Isso aqui, inclusive, tá com a porra do nitrogênio aqui, tá bom. Tá? Então, assim, nós temos aqui o que nós chamamos de anéis benzênicos, tá bom? O que é o anel benzênico? Ela é uma cadeia fechada. Isso aqui, inclusive, não é, tá? É uma cadeia fechada, uma cadeia carbônica, uma cadeia insaturada. Temos duas só, tá? Ignora essa porra aqui, essa burrice que eu fiz aqui. É uma cadeia fechada, ou seja, fechada, não tem abertura aqui, tá? É uma cadeia carbônica, só tem carbono aqui dentro. É uma cadeia insaturada, ou seja, temos ligação dupla, tá? Saturada, ligação simples. Insaturada, dupla ou tripla, tá? Temos elétrons, tá? Deslocalizados, é muito estável, isso aqui é muito estável. E a gente classifica ele como cadeia toque tambores aromática. Letra C de Cristo. Vamos por eliminação? Vamos dar uma olhadinha aqui? Primeiro, tá? O que caralhos é uma cadeia aromática? Tá? Cadeia aromática é a que tem um anel do tipo benzênico, tá? Ou seja, tem um benzeno. O que é o benzeno? Isso que eu acabei de explicar aqui pra vocês, tá bom? Ou tem uma estrutura semelhante. Tem uma ligação conjugada, tem uma estabilidade, tá? Ou seja, o exemplo mais clássico do benzeno é esse que nós vimos aqui, tá bom? É o C6H6, tá bom?
Na prova de ensino médio, quando um aluno vê, pô, um hexágono com ligações alternadas, um anel benzênico, quase sempre ele pensa em aromático. E esse deve ser o seu pensamento. Quando você vê isso aqui, você tem que saber e bater na hora e lembrar que isso aqui é um anel aromático, tá bom? Vamos por eliminação? Cadeia alicílica. Meu Deus! Hoje minha dicção tá sinistra, cara. Cadeia alicíclica. Cadeia alicíclica. Cadeia alicíclica, ela é fechada, mas ela não é aromática, tá? Por exemplo, nós temos o ciclohexano, tá? O fentanil, ele até tem uma parte cíclica, tá? Não aromática. Mas a cadeia fechada em maior quantidade são os anéis aromáticos, tá bom? O que é uma cadeia alicíclica? Isso aqui, tá bom? Isso aqui. Tô. Porém, porém, repara só, tá? Essa aqui não é só de carbono, tá? Não é só de carbono. Nós temos aqui o ciclohexano, isso aqui, tá? Não é aromático, tá bom? Ele tá perguntando aqui pra gente a cadeia carbônica fechada em maior quantidade. Nós temos uma só dessa aqui. E temos duas aromáticas, tá bom? Então, sim, quem marcou errado, mas até que estava indo pelo caminho certo. Saturada, tá? O que é saturada? Significa que só tem ligação simples nos carbonos, tá? Isso aqui, por exemplo, esse carbono aqui e esse aqui, tá? Só tem ligação simples, tá bom? O anel aromático, ele não é saturado, tá bom? Porque ele tem ligações com ligação dupla, conjugada, tá? Ou seja, o que é conjugada? Uma tem, aqui não tem. Uma tem, aqui não tem. Uma tem, aqui não tem, tá bom? E temos a aromática que é correta, né? Que é os anéis benzênicos, que nós vimos aqui agora. E temos a heterogênea, tá? Cadeia heterogênea tem heteroátomo no meio da cadeia, tá? Por exemplo, a gente vai ter o N, tá? E esse aqui, por exemplo, tá? A gente vai ter um N, oxigênio, vamos ter o S entre os carbonos, tá? O fentanil, ele tem nitrogênio, tá? Mas a questão pergunta cadeia em maior quantidade. Então, quem marcou esse aqui também estava indo pelo caminho certo, tá? Porém, errou no momento em que pediu a que tem maior quantidade, tá bom? Que é benzênico. Então, assim, tem anel benzênico? Vamos lá. Tem anel benzênico? Anota isso aqui, tá, gente? Tem anel benzênico? Aromática, tá? Pra pensar na hora é aromática. De bola? Tem só ligação simples? Saturada, aqui em cima que eu botei, tá bom? Ligação dupla, insaturada, tá bom? Eu botei aqui em cima. Tem nitrogênio, oxigênio ou enxofre entre os carbonos, heterogêneo, tá? Tem anel sem ser benzênico, que nem esse aqui, que não tem ligação dupla conjugada, então é uma. Vou puxar uma setinha pra isso aqui. Alicíclica, tá? E aí, gente? Paz ou ódio? Como é que tá? Como é que tá o mood? Igual os jovens, né? Não, foca triste. Te dissertamos. Será? Caramba, 10 pessoas no palco. Prof. Lucas The Best. 10 pessoas tem aqui? 11? Nossa, eu tô me sentindo, ai, me sentindo importante. Ai, que alegria. Nossa, eu desisto de química. Calma, linda. Calma, calma. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Se você não sabe, tem que ficar acompanhando as aulas aí. E nós vamos chegar nessa matéria ainda. Pensei nisso. Alicíclica. Pior que eu gosto de orgânica. Mas pra mim as duas estão certas. Passou perto, pô. Tu passou perto. Passou perto. Automaticamente 60 anos. A alicíclica seria a mesma coisa que a alicíclica? A cíclica seria a mesma coisa que a alicíclica? Não, tá? Tem uma diferença entre as duas, tá bom? Vou explicar isso aqui pra vocês agora, tá bom? Alguma mais dúvida? Ficou alguma dúvida? Mais do que no show da Madonna. Eu vou explicar isso que ela perguntou aqui agora, a Nana, tá? Então, nem sabia que era diferente. É diferente sim. Nana fez uma ótima pergunta, inclusive, tá? A cíclica, a cíclica são cadeias abertas, tá bom? Ou seja, você tem uma extremidade ligada com a outra. Isso aqui é algo acíclico, tá bom? Show de bola?
Tranquilo, gente? Eu tô perguntando, mas eu nem tô olhando o chat, né? Bom, depois eu olho, tá? Enfim, isso aqui é uma cadeia cíclica, tá bom? Aberta. E as alicíclicas, tá? São as fechadas, tá bom? Meu Deus. Show? Tira um print isso aqui, anota isso aí. É bom saber. Show de bola. Falo muito show de bola, né? Alifático é a mesma coisa de alicíclico. Então, sobre a questão do alifático, né? Rotei, gente, desculpa, tá? Mas assim, alifático cara, é um termo que a gente usa para falar de coisa que não é aromática, tá? Compostos não aromáticos, ou seja, é aberto ou fechado, tá? Então, assim, não é a mesma coisa que alicíclico, tá bom? Ah, tu falou acíclico. Acíclico. Tá, assim, eu explico isso aqui pra você. Cara, alifático, vou te explicar, tá? Alifático é a mesma coisa, tá? Inclui, não é a mesma coisa. Mas eu vou explicar de uma forma melhor. Isso aqui, esses dois aqui, são tipos alifáticos. Ou seja, o alifático inclui os dois, tá bom? Os dois são alifáticos, tá bom? Show de bola? Os dois são alifáticos, tá bom? Não sei se deu pra entender. Um pouco complicado isso aí. Os dois são alifáticos, tá bom? E quiser anotar depois. Bom, bom. Conseguiu entender? Fã número 1 do JFKGG4. Conseguiu compreender? Nossa, mudou tanto, muito coração ali. Achei fofo, tá? Galera, temos mais questões fofas para fazermos, tá bom? Vamos lá, temos aqui, a próxima é 39. 39. Ah, ficou no espanhol, né, cara? Gente, que isso? Hoje eu tô foda, hoje eu tô demais. Dá uma olhadinha aqui. O processo de fotossíntese, isso aqui é bioquímica? Química, não? É entropia aí, que alguém tinha falado que eu odiava aí. Ou que achava fácil, não lembro o que falaram, mas eu lembro que falaram disso aqui. O processo de fotossíntese artificial, dentre outros objetivos, visa a produção de energia limpa. Esse processo tem início com a reação da decomposição da água, formando hidrogênio, que irá reagir com CO2, dióxido de carbono, da atmosfera, conforme representado na seguinte equação. Temos uma equaçãozinha bonitinha, tá bom? Considerando as entalpias padrão de formação das substâncias compostas presentes na reação acima, a variação de entalpia padrão em kJ por mol da equação apresentada é igual a... Isso aqui é quebra de coco, não é não? Quebra de coco? Olha para isso aqui e fala, meu Deus, cara, quem poderá me defender? Quem poderá me defender? Vou ensinar para vocês, gente. Volta, dá tempo pra fazer. Eu vou dar tempinho para vocês fazerem, tá? Gente, façam aí. Vou dar 3 minutinhos, tá? 34 eu corrijo. Enquanto isso, eu vou pegar um copinho d'água. Vocês me esperam, não saiam da água, tá? Eu não morri. Eu vou só pegar um copo d'água. Pera aí. Vou deixar algo em cima da tela, porque eu tô com medo do tablet apagar. Então, vou deixar algo aqui, tá? Deixa a caneta aqui também. Em cima. Em cima.
Ai, 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 ai. Ui, 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 ui. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Ah, voltei. E aí, saiu? Vou ver se saiu ou não saiu. Calma aí. Hum. Zero votos ainda. Vou voltar lá. Retinho. Vou dar mais um minutinho pra vocês aí. Tá? Quero resposta, gente. Quero respostas. Tá bom? Hum. Questões de termoquímica. Termoquímica. Boa matéria, termoquímica. Deixa eu ver. E aí, saiu? Eu espero o pessoal votar aí. Deixa alguém me falar alguma coisa. Cadê? Somos nove. Quero mais votos aí. Mais pessoas fazendo. Ih, acabou o tempo. Vou fazer aqui. Posso fazer? É mesmo, né? Posso fazer ou deixo mais tempo? Se querem. Hum, 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 hum. Perfeito. Deixo mais tempo? No próximo eu vou dar mais tempo pra vocês. Próximo de cálculo, tá? É... E agora, como é que eu abro? Tá? Temos A e temos um B. Tá bom. Eu adoro que ela fica falando comigo com caixa alta. Acho lindo. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Questão de termoquímica, tá bom? Quando a questão da entapia da formação, tá? Entapia da formação, você vai usar isso aqui, ó, tá? Delta H. Sempre, tá? Sempre não. Desculpa. Meu Deus, não consigo fazer um triângulo. Eu sou incapaz assim, desse jeito. Delta H, tá? Vai ser igual a soma das entalpias dos produtos. Meu Deus, fica grande isso aqui. Calma aí. Tem que trazer pra cá. É muito grande. Calma aí. Soma da entalpia dos produtos menos soma das. Vou botar em sigla agora. Entalpias dos reagentes. Tá bom? Você vai diminuir um pelo outro, tá bom? Ou seja, Delta H, mais fácil, né? Eu podia ter feito assim desde o começo, cara. Nossa, fui burro agora. Delta H é produto menos reagente, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então? A reação ela é H2 mais CO2 igual a COOH, tá? Quem é o produto aqui? O produto é o HCOOH, tá bom? Então, o delta H, ele vai ser, né? Vamos substituir aqui. Produto. Qual é a entropia desse cara aqui? Menos 425 kJ por mol. Menos 425 kJ por mol. Ou seja, a cada mol eu tenho 425 kJ, tá bom? E o do reagente? H2 é 0 kJ por mol. E o CO2 está 395 kJ por mol. Então, isso aqui menos 393. 393, olha, eu já viajando. 393,5 kJ por mol, tá bom? Vamos lá. Por que o H2 é uma substância simples? Ele é zero, tá? O H2 ele é uma substância simples, então a entalpia dele sempre vai ser zero. Sempre que você vê uma substância simples, a entalpia vai ser zero, tá bom?
Por exemplo, podia ser N2, podia ser só ferro, podia ser só o C, grafite, tá? Então, assim, agora a gente faz o cálculo disso aqui, tá? Que vai dar. ahn, menos 31, né? Menos 31, isso aqui vai dar. É isso mesmo? É isso. Isso mesmo, tá? Isso mesmo. Toma cuidado com o sinal aqui, viu? Tá. É isso mesmo, tá? Todo mundo conseguiu entender essa conta aqui? Eu fiz meio de cabeça na orelhada aqui, mas imagina se vocês chegaram à mesma coisa e passaram a mesma coisa que eu, tá? E aí, conseguiram compreender? Eu boto só pra organizar, tá? Podia ter botado zero ali também, pra justificar de ter ficado positivo, tá? Essa questão não é difícil, não é não. Mole, 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 mole. Tá bom? Então, assim, ahn, como a gente justifica essa parada aqui, tá? Se ele pedisse, por exemplo. Isso aqui vai ficar menos 30, 31, tá? Menos 31. É menos, tá? Esse fala aqui. Vocês acertaram, gente. Vocês acertaram, calma. Calma, é menos, tá? Eu que esqueci do negocinho ali, tá? Relaxa, é menos, é menos. Calma. Vamos, isso aí. É fácil, tá? Fácil, tá bom? Então, assim, produto menos reagente, tá? Esse valor mesmo, tá? Mais 31, mais 31,5, tá? Isso aqui, provavelmente você fez ao contrário, tá? Você fez o reagente menos produto. Você fez ao contrário, provavelmente, tá? Não pode fazer o contrário, pelo amor de Deus. É produto menos reagente, tá bom? Por isso que isso aqui tá errado. O sinal tá errado, tá bom? T, menos 815,5. Esse erro aqui vem se você somasse, tá? Mais 425 mais 393,5. Se você somasse, você chega nisso, tá bom? E aqui no D é o erro de soma e erro de sinal, né? Então, assim, mole, né? Grava essa fórmula aqui, tá, gente? Anota isso aqui. Delta H igual a produto. Caralho! Ó, tudo olho que tudo vê. Haha. Illuminati. Tá vendo? Gente, anotem esta fórmula ou eu vou dar chicotada em vocês. Errou uma dessa aqui, cara. Errou uma dessa aqui na FUVEST, errou uma dessa aqui no Enem. Nossa, é papo de levantar, assim. Entrega a prova pro fiscal e vai embora. Porque essa aqui eu vi. Como é o nome daquele professor que todo mundo odeia, cara? Eu vi um vídeo dele, eu achei muito engraçado. Achei muito engraçado que ele falando que, tipo assim, essa questão aqui é pra ver se o cara veio pra fazer a prova. Tipo, se é ele ou é uma tartaruga, tá ligado? Engraçado. Eu também não gosto muito, não, mas eu acho engraçado. Galera, são 42, tá bom? São 42. Temos um textinho pra essa questão. Posso ir pra próxima questão? Eu esqueci de falar, gente. Nossa. Pedro Assad, esse mesmo. Esse mesmo. Pedro Assado. Nossa, já estava me criticando. O Pedro Assado, gente. Ele mesmo. Nada contra o cara também. Não conheço o cara. Sabe um cara que é muito foda, que eu tive o prazer de conhecer? Eu conheci o Sandro Curió. Eu trabalhei junto com o Sandro Curió por 2 meses. Sandro Curió. Trabalhei. Tem um vídeo do Sandro Curió, tem um WhatsApp do Sandro Curió. Sandro Curió é um cara muito gente boa, cara. Eu achava, antes de eu conhecer ele, não vou mentir, eu achava que ele era gay. Pelo jeito que ele falava no YouTube dele. Pô, mas esse cara me salvou muito no ensino médio, quando eu fazia ensino médio. Eu achava que ele era gay, mas, pô, o cara é casado, bicho. Eu não sabia disso, o cara tem filha, tá ligado? Eu achava, porque ele ficava, fala friends. Aí eu achava, caralho, será que ele é gay, cara? Eu achava, tá ligado? Só que eu tava errado, não era não, tá? Não, tipo assim, Nectar Supremo, ele ficava com esse bordão, mas é só os personagens dele mesmo, tá ligado? Meu gaydar errou. Meu gaydar errou feio. O cara tem filha, tá ligado? Eu errei feio. Pô, ele deve ser gay, eu acho. Mas eu tava errado. Solenemente errado. Galera, vamos pra próxima questão agora, tá? O Coro é muito gente boa, cara. Ele mora perto de mim. Morava, né? A mãe dele mora.
Tá, FUDEST. Vou fazer depois só provinha aqui, estamos terminando essa provinha aqui já. Tem um pouquinho de questão de química. Vou fazer as questõezinhas da FUDEST que você mandou aí, tá? Dentre os efeitos. Vamos lá ler primeiro assim: envenenamento por arsênio, tá? O negócio da boate Kiss. Kiss. Essa música boa, é velha pra caralho essa música. A véspera de Natal de 2024, uma família gaúcha. Aí os gaúchos, o quê? Não é boate Kiss então não. Reuniu para celebrar um tradicional bolo de reis. Nem sei que porra é essa. No entanto, o que deveria ser um momento de confraternização terminou em tragédia. 3 pessoas morreram e outras 3 foram hospitalizadas, pois o bolo estava contaminado com óxido de arsênio H, HI. Eu sou cego, desculpa. 3, tá certo. Arsênio 3. Tava achando, cara, que porra é arsênio HI, tá ligado? Tá certo. Então, vamos ler a questão 42, tá bom? Entre os efeitos do arsênio no organismo humano está o de inibir a reação da enzima piruvato desidrogenase. Isso aqui é bioquímica também. Mas assim, o professor de biologia não vai se ofender se eu pegar uma questãozinha aqui ou outra, né? Dar uma comidinha aqui. Essa questão é tão legal. Entre os efeitos do arsênio no organismo humano está de inibir, caralho, de inibir a reação da enzima piruvato desidrogenase, que converte o piruvato em acetil-CoA. Tal reação fundamental para o metabolismo celular e precursor imediata da seguinte etapa da produção de energia. Não, né, gente? Isso aqui? Isso aqui é fácil. Um minuto para se fazer ela. 1 minuto. Agilidade. Um minuto, bateu? Bateu. E aí? E aí? E aí? E aí? Pô, gol de sertanejo, cara. Gol de sertanejo. Dá uma olhadinha. Espero ver se tá transmitindo ainda. Letra B. Ciclo de Krebs. Perfeito. Nossa, gente. Ai, meu Deus do céu. Vocês são muito inteligentes, cara. Jesus. Tá? Galera, por que esse ciclo de Jesus, hoje tá sinistro hoje. Por que esse ciclo de Krebs, tá bom? Aqui a gente tem uma questão de bioquímica, tá? Mistura química e biologia, essa questão aqui. A respiração celular, ela pode ser resumida assim, tá? Para vocês. Glicose, piruvato, tá? Acetil-CoA. Cara, o que eu fiz? Tá. Eu vou botar aqui embaixo, ficar mais bonitinho. Acetil-CoA, tá? Ciclo de Krebs e cadeia respiratória, tá bom? A questão, ela fala exatamente da passagem do piruvato pro acetil-CoA, tá bom? Aqui, tá aqui, ó. Piruvato, acetil-CoA. Tá vendo? Tô falando disso aqui, tá bom? Essa transformação, aí ela é feita por uma enzima que a gente chama de piruvato desidrogenase. Isso, tá? Depois que o acetil-CoA é formado, ele vai entrar no ciclo de Krebs, tá? E ele tá perguntando que justamente é fundamental e precursora, ou seja, vem antes, tá? Então depois do acetil-CoA, nós temos o quê? Ciclo de Krebs, tá? Então assim, o piruvato é como se fosse o resultado da primeira quebra da glicose, tá bom? Mas ele ainda não entra direto no ciclo de Krebs. Antes ele precisa virar acetil-CoA, e o acetil-CoA é a molécula que abre a porta do ciclo de Krebs, tá bom? Então,
Se o arsênio impede formar o acetil-CoA, o ciclo de Krebs fica prejudicado. Então, a etapa imediata é o ciclo de Krebs, tá bom? Então, aqui a resposta é ciclo de Krebs, tá? Por que as outras estão erradas? Vamos eliminando aqui. Ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin, ele acontece na fotossíntese, tá? Não na respiração solar, então pode cortar. Fermentação lática. A fermentação lática, ela usa o piruvato para formar lactato, tá bom? Então, assim, especialmente quando não tem oxigênio suficiente para ele fazer nada, tá? Então, assim, ele não depende do acetil-CoA, tá? Porque na fotossíntese também, a gente tá falando de planta, né? Então, fermentação acética. Errado também, tá? Não é a etapa imediata da respiração solar humana, tá bom? Então a gente corta também. Molinho? Pegaram? Mole, 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 mole. Professor, eu fiz o ciclo de Krebs ontem. Teve preocupar em procurar um médico, tá? Isso é gravíssimo, cara. Essa D não é alcoólica, né? Não, não é alcoólica, é a fermentação acética, tá? E aí? Paz. Vamos fazer. Estamos terminando já essa prova e eu vou fazer essa daí da FUDESH. Adorei FUDESH. Fazendo fotossíntese hoje. Ah, trocou hoje? Trocar, né, cara? Fazer uma alternância, assim. Cara, eu vou botar uma mapinha aqui pra vocês. Meu Deus do céu. Isso daqui vai. Isso daqui vai salvar vocês. Vocês viram uma questãozinha sobre fotossíntese, hein? Daqui, ó. Bom, vamos lá. Krebs. Se você ver essas palavrinhas aqui, tá? Mas eu não consigo falar e digitar ao mesmo tempo. Mas peraí. Tá? Se você ver essas coisinhas aqui, gente, você já desconfia que é ciclo de Krebs, tá? Pode ter quase certeza que a questão tá falando de ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, tá bom? Quando você vê isso aqui, é planta, né? Não tem o que falar. Você já abre o olho, porque a questão pode estar falando do ciclo de Calvin, tá bom? Tá? Show de bola? Quero tirar um print? Tira um print aí. Tira um print, tira um print, tirar um print. Importante. Importante isso aí. Galera, vamos para. Acho que essa é a última questão da prova, tá? De química. Aí eu vou pra FUDESH. É questão 43 mesmo, aqui. Vou apagar aqui, viu? Já mandou o print no chat, vou apagar. O óxido de arsênio 3 possui a seguinte fórmula molecular. Gente, respondam esta aí. Eu quero ver quem vai dar esse mole aí. Quero ver, gente. A, B, C ou D. O óxido de arsênio 3 possui a seguinte fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular do óxido de arsênio? Fala aí pra mim. Cara, isso aqui eu vou dar 10 segundos. Não, mentira. Eu vou dar 30 segundos pra vocês fazerem isso aí. Pra pensarem bem. Trinta segundos. Vamos ver. Um voto? Um voto. Temos voto em qual? Deixa eu ver. Letra D. Temos letra D. Pera, volta. Tá fazendo enquete. Tá bom. Vou voltar. Dá muito tempo.
E, viram? Viram? Cadê a galera? Cadê a galera? Temos 9 aí, gente. Cadê o voto? Cadê os votos? Mais um letra D. Cadê? E aí, galera, querem que eu volte lá pra vocês verem mais ou já viram já? Estão pensando ainda? Estão raciocinando ainda? O óxido de arsênio 3 possui a seguinte fórmula molecular. Então aqui é pensando, tá? Aqui. A questão aqui, cara, ela é bem facinho, na verdade. Acho que dá pra. Tem dois jeitos da gente fazer isso aqui. Dois jeitos. Tem um macetinho muito foda pra essa paredinha assim, tá? Fica entre A e D. Marcou aí, Nox. Vou mostrar pra vocês um macetinho, gente, que na hora da prova isso aqui é, meu Deus, é lindo. É lindo, é maravilhoso. Posso fazer? Posso fazer ela? Posso fazer ela? Eles estão pensando aí, né? Sim, por favor. Galera, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, tá? Ele quer que a gente ache a fórmula do óxido de arsênio, tá? A gente tem duas formações desse nome aqui, óxido de arsênio 3, tá? Temos duas formações. Primeira formação é um óxido, logo tem oxigênio, tá? Segunda formação, o arsênio, tá? Ele tá com o número de oxidação mais 3. Esse número romano aqui, 3, não significa que tem 3 átomos de arsênio, tá? Não significa isso. Ele fala o NOx do arsênio, tá? Sempre que vocês verem algo assim, a gente está se referindo ao NOx, tá bom? Número de oxidação. Então, assim, nós temos o arsênio aqui, tá? Então, assim, a gente sabe que o número de oxidação do arsênio, então, é mais 3, tá bom? E do oxigênio é menos 2, tá? Por padrão, tá bom? Por padrão. Como é que eu posso fazer isso pra vocês? Eu não sei se vocês têm uma noção de NOx. Já fizeram questão assim de NOx antes? Outra vez que vocês viram NOx aí, estudaram NOx. Eu vou falar de NOx com vocês mais pra frente, hein? Não perde essa aula não, tá? Do arsênio não é menos 3, mais 3, tá? Mais 3, tá bom? Então, galera, vamos olhar aqui. O NOx do oxigênio, ele é menos 2 aqui nesse caso, tá? Por que ele é menos 2? Porque o oxigênio faz duas ligações, tá? Então ele precisa de dois elétrons, tá bom? E ele é muito eletronegativo, tá bom? Então, assim, quase todos os compostos, quase todos, tá? O NOx do oxigênio vai ser menos 2, tá? Com exceção de peróxido, que vocês vão ver mais pra frente comigo, ou quando ele tá ligado com flúor, tá bom? Então, assim, normalmente quando você vê o oxigênio assim, gente, menos 2, tá? NOx dele. Estou tranquilo. Então, assim, eu sei que tem mais 3 e menos 2, tá bom? O que, que eu posso fazer aqui? Eu podia falar assim pra vocês, ó. Professor de escola. Professor que não sabe facilitar a vida do aluno, ele vai falar assim pra vocês, tá? Também. Não, que agora você tem que pegar e você precisa cancelar a carga total negativa. E aí você tem dois átomos de arsênio. Então você vai fazer duas vezes mais 3 igual a mais 6. E você vai pegar e vai fazer 3 vezes menos 2 igual a 6 igual a menos 6 do oxigênio. E você vai anular a carga mais 6 igual a menos 6. E você vai chegar a zero. E aí você vai chegar no AS2O3. Aí você olha e fala assim, cara, que porra ele fez? Que porra eu fiz aqui? Tá? Ou você pode simplesmente fazer algo muito mais complicado, muito mais complexo e algo muito mais místico e sombrio, tá?
algo extremamente difícil que poucas pessoas no mundo conseguiram fazer, mas vocês vão conseguir agora. Vão pegar esse 3 aqui e vocês vão cruzar ele. Então o 3 vai vir pra cá e o 2 vai vir pra cá. Matou a questão. Matou a questão. Só cruzei. Não, tá? Isso. O 3 do arsênio foi pro oxigênio e o 2 do oxigênio foi pro arsênio. Tá? Vamos lá então. Qual que tá aqui? AS2 ou 3? Letra D. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. E pegaram? Pegaram isso aí? Viraram essa chave, como diz o. Qual é o nome daquele cara mesmo? Que queria virar político, não conseguiu? Cara, tem mais uma questão que eu tinha esquecido. Estequiometria, essa. Eu nem sei se eu vou falar de fazer hoje com você, que ela é gigante, essa questão aqui. Você não vai dormir se eu fizer essa questão aqui. Fazer estequiometria agora não. Não vou entrar em estequiometria agora com vocês, porque senão eu vou traumatizar vocês logo cedo. Ainda nem cheguei em estequiometria com vocês na matéria, vou fazer essas questões mais tranquilinhas hoje. Paz e amor e prosperidade. Agora eu vou fazer da FUDES. FUDES. Gostaram desse macetinho de cruzar? Gente, isso aqui é maravilhoso. É lindo, é maravilhoso, é incrível, cara. Que é lindo. Quando que chega Nox, Lucas? Ih, tá um pouquinho longe ainda, Olivia. Olha, 6 aulas de Nox ainda? 6 aulas? É, 6 aulas, eu acho, de Nox. Eu tenho coisa pra explicar ainda. Eu tenho que falar de dipolo com vocês. Aí depois eu vou entrar em orgânica. Ainda tenho que entrar em funções ainda. Sal, que deve ser sem ser essa aula agora, o próximo, tá? Vamos todos nos oxidar. Vamos todos nos oxidar. Cadê? Tinha mandado aqui a foto da Fudesh aqui pra mim. Cadê? Alguém manda aí, por favor? Foto da Fudesh? As fotos aí da Fudesh? Está lá atrás. Alguém tem? Please, please. Alguém me mande foto da Fudesh. Eu acredito em você. Você vai conseguir. Vou fazer essas questões aí da Fudesh que pediram aí. Que me foi solicitado. Nunca fiz na vida essas questões. E o Vascão, prof. Nossa, nem me diga isso. Tá perdendo. Eu até vi, eu fui pescar água, meu padrasto falou comigo. O padrasto baiano, cara, safado. Cara, baiano é tudo safado, cara. Todo Bahia. Quando o Bahia ganhou do Vasco, ele veio com uma caixa de som 6 horas da manhã dentro do meu quarto, me acordando. Eu tinha, tipo assim, chegado do trabalho e de madrugada. De madrugada. Sou vascaíno. Pô, eu tinha chegado do trabalho de madrugada, tipo assim, tava voltando da fábrica, assim, de laboratório. Cheguei em casa, era tipo assim, 2 horas da manhã. Dormia 3 horas da manhã. Ele entrou com a caixa de som no meu quarto, tocando o hino do Bahia. 6 horas da manhã, porque o Bahia tinha perdido pro Vasco. Cara, eu nunca senti tanto ódio na minha vida, sabe? Eu não tenho palavras pra descrever a raiva que eu senti naquele dia. A raiva que eu senti naquele dia. Eu senti muita raiva, muita raiva. Nossa, aquele dia ali, cara, eu tava pra matar alguém. Não é brincadeira, não. Eu estava pra matar alguém naquele dia. Vamos fazer essa questãozinha safada e marota aqui. Eu vou criar mais uma página aqui embaixo, porque eu tô com preguiça de criar outro bagulho. Cadê? Fazer aqui embaixo, ó. Adicionar, imagem, PDF. Nossa, olha quanta coisa tem aqui no meu bagulho. Ih, qual dessa daqui? Eu baixei? Meu Deus, tem muita folha, cara. Não sei mais o que é o que. Deixa eu ver. Baixar de novo. Acho que eu não baixei, velho. Ou eu baixei. Nem lembro mais. Não sei se foi, não sei se não foi. Cara, não tá baixando, não. Tá, já sei o que eu vou fazer já. Já peguei a visão de já. Compartilhar com as notas. Só sum notes. Isso não era nova nota. Tá de sacanagem, cara. Ah, velho. Ah, mano, vou tirar uma print, tá? Vou tirar uma print e vou pôr guia. Eu vou tirar um print agora do tablet aqui, eu nem sei mais. Aqui, ó. Aqui. Opa, cara, que susto foi. Nossa, velho, eu ainda tive esperança ainda que o Discord ia fazer alguma coisa boa na vida pra mim. Não fez. Vamos dar uma olhadinha aqui, galera. Ih, uhul. Nossa, me tem o Mickey, tentei, né? Tá? Galera, vamos dar uma olhadinha aqui, tá?
No início. Isso aqui é qual questão? É 79 isso aqui? Ah, não. Questão 79 tá aqui embaixo, olha. Jesus, tá? Isso aqui é só texto, tá? Entendi. No início do século XX, exploradores que atravessaram a Antártica observaram um fenômeno intrigante na geleira Taylor. A água de cor avermelhada brotava do gelo, lembrando sangue. O fenômeno ficou conhecido como cachoeiras de sangue, Blood Falls. Durante muito tempo, acreditou-se que a coloração fosse causada por algas ou micro-organismos pigmentados que viviam em reservatórios de água presos abaixo do gelo. Na verdade, análises químicas mostraram que essa água é extremamente rica em íons de ferro 2 dissolvidos, enquanto permanece sob o gelo, em um ambiente sem oxigênio. A água é incolor. No entanto, ao entrar em contato com o ar, ocorre uma reação química rápida, responsável pela coloração vermelha intensa, semelhante à observada na ferrugem e no tom avermelhado do sangue, associado à hemoglobina. Do ponto de vista químico, qual reação explica corretamente a origem da coloração vermelha observada nas Blood Falls? Vamos lá. Querem tentar fazer ou querem que eu faça direto isso aqui? Questão da FUDES. Tá, vou deixar vocês fazerem. Vou deixar vocês se fuderem um pouco aí, tá? Vou deixar vocês se fuderem um pouco. Cara, é questão de se coçar um pouco. Eu nem sei como eu vou resolver ela ainda, tô pensando. Pelo menos as opções que eu nem fiz ela ainda, né? Primeira vez que eu vejo ela. Façam aí, façam aí. Cara, é complicadíssima essa questão, cara. Legal, a FUDEST, nunca tinha feito nenhuma prova da FUDEST, não. São instituições bem elaboradas, né? Parece que não tem de Enem até, um pouquinho. Vou dar mais 1 minuto e meio pra vocês fazerem, tá? 1 minuto só, 1 minuto. 1 minuto. Eu sou mal, sou ruim e eu sou maldoso, tá? Ai, ai. Ui, ui. Deixa vocês fazerem, eu vou ficar quieto. Vocês devem me odiar, né? Ficar falando que vocês tentam ler. Treinar para da prova, né? Usando teste. Bom, eu já fiz ela aqui já. E aí, podemos? Fizeram? O Vest saiu umas 5 pessoas. Saiu? É, o Dash traumatizou geral mesmo. Cadê o pessoal? Tá todo mundo sumido. Separando aqui um acervo de questão pra você. Vai separando aí, vai fazendo. Eu aqui, letra C. Geral marcou letra C? Bom. Mano, Lucas, o povo odeia FUVEST. Eu tô vendo. Caralho, tô por embora, velho. O cara tá indo embora. Tô fugindo da FUVEST. É, não pode dar pra fugir, não. Essa questão ao vivo é cores. Posso responder ela? Posso fazer? Explicar? Eu tô com a mão tremendo, assim, ó. Ah, Jesus. Vou fazer ela aqui, tá? Então, galera. É... O texto, ele diz três coisas muito importantes pra gente, tá bom? A gente precisa saber. Primeiro tá? Que eu reparei no texto ali que me chamou a atenção. A água, ela é rica em íons ferro 2, ou seja, ferro 2 mais, tá? Número de oxidação ali em cima. A segunda
Quando ele tá abaixo do gelo, tá? Sem oxigênio, ele não tem cor, tá bom? E a terceira é, que quando ele entra em contato com ar, tem uma reação rápida que gera a cor vermelha. Ou seja, ar vermelho, tá bom? Então, assim, o raciocínio é o seguinte, tá? O ferro 2 mais, tá? Ele vai entrar em contato com o O2 do ar e o ferro ele vai ser oxidado. Quando ele for oxidado, ele vai virar ferro 3 mais. E aí ele vai formar um composto avermelhado. Esse é o processo que ele está falando pra gente, tá? Oxidação na química, o que significa oxidar na química, né? Você oxidar. Oxidar é você perder elétrons. O oxigênio vai roubar um elétron do ferro, tá? Por quê? O que eu falei de propriedades químicas periódicas? O ferro é grande e o oxigênio é pequeno, entendeu? Então ele vai roubar, tá? É o que eu falei naquela aula de propriedades químicas periódicas, né? Então, assim, o ferro 2, tá? Ele vai virar ferro 3, tá bom? Ferro 3. Então, assim, repare que a carga aumentou. Foi 2 para 3. Isso significa que o ferro ele perdeu o elétron, tá? Se ele tá positivo, ele perdeu o elétron, tá bom? Então ele foi oxidado. De bola? Só que a alternativa correta, ela não mostra a meia reação do ferro, ela mostra a reação com oxigênio, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Temos aqui. Aqui, ó. A única que tem ferro 3 mais é essa aqui, tá? Então eu já posso eliminar todas. E marcar C, tá? De cara, sim. Olha, ele falou que oxidou, ele falou que oxidou pra gente no texto, tá? Então significa que passou de 2 mais para 3 mais. É só olhar, tá? Molinha essa questão. Aqui, na verdade, análise química, deixa eu ver onde que tava. Rica em íons ferro 2 dissolvido, enquanto permanece sobre o gelo. Ou seja, ele tinha ferro 2 enquanto ele estava sob o gelo. Tem oxigênio. A água incolor. No entanto, ao entrar em contato com ar, tá? Ocorre uma reação química rápida, oxidação, e muda a coloração para vermelha intensa. Gente, tranquilo essa questão? Achei mole. Achei, ó, gostosa demais essa questão. Essa ligação, show. Vou fazer outra ali. Tranquila essa, tranquilo, 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 tranquilo. Vou fazer 80, vou fazer 80 aqui. De boa, de boa, de boa, de boa, de boa. Ou mal, 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 mal. Bom, 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 então. Tá? Vamos fazer 80, então. Ai, Jesus, 80 é boa. Vamos fazer 80. Ai, eu adoro questãozinha assim, cara. Nossa, eu me divirto. Eu fico divertido, gente. O fluxo de água que dá origem às Blood Falls é fornecido por um lago subglacial debaixo do gelo, de água com cerca de 4 vezes mais sais que a água do mar. Em condições normais, a água pura congela a 0 graus, sob pressão atmosférica. No entanto, nesse lago, a água permanece líquida à mesma temperatura de ordem de menos 7 graus. Esse reservatório não congela, mesmo em temperaturas abaixo de 0 graus, pois. Respondam, 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 respondam. Vou dar um minutinho para vocês responderem. Quando der 8h13, eu corrijo com vocês. Eu tô mal, tá bom? Treze. E aí? Saiu algo? Estou entre duas. Saiu algo? Saiu algo? Tá entre duas? É os dois.
É o chute. Vou mostrar aqui de novo, hein? Vou mostrar aqui de novo. Vou dar mais tempinho pra vocês. Vocês estão de cabeça cheia. Ai, desculpa. E agora? Saiu? Saiu? Chutômetro Master Plus. Gostei. Melhor errar agora do que errar na prova. Como é que eu vejo? Não tô conseguindo ver. Aí. Um A, dois As, dois Cs. E a corrida continua. Posso resolver? Posso fazer então? Tava entre A e E. Mais uma resposta. Temos duas As e três C. Será? Será? Galera, eu vou responder então ela aqui, hein? Vamos ver? Galera, a questão fala pra gente que o lago ele tem 4 vezes mais sal do que a água do mar, tá? 4 vezes mais sal. Então, assim, quando você tem muito sal dissolvido na água, o ponto de congelamento ele vai diminuir, tá? Então, o ponto de congelamento vai diminuir, tá bom? Isso é um fenômeno que nós chamamos de crioscopia, tá bom? Crioscopia, tá? Crioscopia é uma propriedade coligativa, tá? O que é uma propriedade coligativa? O que é uma propriedade coligativa? É uma propriedade que ela depende da quantidade de partículas dissolvidas, tá? Tá bom? Ou seja, independente do sal, o que vai mudar aqui é o quanto dessas partículas de sal estão dissolvidas dentro dessa água, tá? A água pura, ela vai congelar a 0 graus, tá bom? Normalmente. Mas a água salgada, ela pode congelar abaixo de zero. Por isso, no lago da questão, a gente consegue ficar líquido até aproximadamente menos 7 graus que ele falou, tá? Para a água virar gelo, as moléculas de H2O, elas precisam se organizar numa estrutura cristalina muito bem arrumada, tá? Isso aqui tem que estar muito bem arrumado para virar gelo. Mas quando você tem muito íon dissolvido, ou seja, que vem de sais, né? Tem muitos íons lá dentro, tá? Esses íons, eles vão atrapalhar, é como se eles ficassem no meio da água quando ela está tentando se juntar, tá bom? Então ela atrapalha o jeito que a água se organiza. Então fica mais difícil da água se organizar para formar o gelo. Então a temperatura, ela precisa cair mais para a água congelar, tá bom? Então assim, vamos por eliminação aqui? Vou começar da E. A ausência de oxigênio não é o que impede. Deixa eu ler a primeira opção, né? Que eu li em silêncio. A ausência de oxigênio dificulta a formação de ligação de hidrogênio entre as moléculas de água, dificultando a solidificação da água líquida. A ausência de oxigênio não vai impedir a água de congelar. O que decide é a presença dos sais dissolvidos na água. Água sem oxigênio ainda pode congelar, tá bom? Água muito salgada é que vai congelar na temperatura diferente. Então a gente pode eliminar a letra E, tá bom? Letra D. A pressão da geleira, a pressão exercida pela geleira é suficiente por si só para impedir a mudança da fase da água, tá? Vamos lá. A pressão que a gente tem aqui da geleira, ela pode até influenciar em alguns fenômenos, tá bom? É o quê? Eu vi alguma coisa? Tô ficando doido, eu acho. Ela pode até influenciar em alguns fenômenos físicos, tá? Mas a questão, ela fala que o lago tem muito sal, ela destaca isso. Então você não vai inventar coisa. Você vai usar o que a questão te deu. A explicação esperada é justamente coligativa, tá? Ele queria que você pensasse nisso aqui, tá bom? Então, assim, é a presença de partícula dissolvida, tá? Isso aqui é um distrator que parece certo, mas é para te enganar. Letra C, tá? O aumento da densidade da água salgada pela concentração de sais dissolvidos eleva seu ponto de congelamento em relação à água pura.
ela diz que o aumento da densidade da água salgada eleva o ponto de congelamento, tá? É o contrário. O sal dissolvido, ele reduz o ponto de congelamento, tá? Se ele elevasse o ponto de congelamento, a água ia congelar a 7 graus, 6 graus, tá? Então isso aqui não tem nada a ver, tá errado, é o contrário, tá? Letra B. Os íons de ferro presentes reagem quimicamente com a água, liberando calor e impedindo a solidificação. Ela diz pra gente que os íons de ferro reagem com a água, tá? Liberando calor e isso impede a solidificação. O texto da questão fala que o fator principal é a grande quantidade de sal dissolvido, não uma reação de ferro liberando calor. Ele não fala disso no texto. Então pode excluir, tá bom? E a letra A? A elevada concentração de partículas dissolvidas reduz a temperatura do congelamento da água, dificultando a formação da estrutura cristalizna de gelo perfeito. A alta concentração de partículas dissolvidas dentro dessa água vai reduzir a temperatura de congelamento da água, porque vai dificultar dificultar a água de se mexer, de se organizar do jeito que ela precisa para virar gelo. É que nem, por exemplo, você está no calçadão da sua cidade, e aí tem uma porrada de uma caralhada de gente, você tá tentando chegar do teu amigo que tá do outro lado. Que, imagina o show da Shakira, maluco. Tá no meio do show da Shakira, teu amigo tá lá na puta que pariu, lá do outro lado, e você tem que chegar nele. Você vai ter que se bater todo ali, entrar no meio de um monte de gente pra se bater, pra encostar nele, pra chegar nele. É a mesma coisa que os átomos de H2O tem que andar naquela porra cheia de sal até eles chegarem nos outros pra se organizarem e virarem gelo. Conseguindo sacar? Letra A? Conseguindo sacar essa. Conseguindo entender? Eu imitei o Homem-Aranha aqui, cara. Nossa, eu esqueci de ligar a câmera hoje. Deveria ter ligado a câmera. Dei mole. Hoje eu tava com o telefone, tô com o telefone novo. Mosquei. Lembrei agora. É que eu tenho mó trampo, eu tenho que entrar na outra conta do Discord em telefone, eu esqueci. O sal aumenta o ponto de ebulição da água, né? Sim. Tá? Existe uma exceção pra isso também? Existe uma exceção pra isso também, sabia? Do sal aumentar a temperatura da água. Mas eu não vou entrar nisso agora. Ah, eu desliguei a tela sem querer, velho. Tentando tirar print. Ô, caralho, que graça, bicho. Vou ter que transmitir de novo aí pra vocês. Calma aí, só tirar print antes. Foi. Nossa, calma aí que vai ficar cortado aqui, vai ficar feio. Gente, tô ficando triste já com esse Discord aqui. Não consigo baixar nada. Difícil. Calma aí. Eu vou tentar. Como é que eu boto isso aqui? Tá tudo preto, eu sei. Eu vou. É porque eu desliguei, desliguei a tela sem querer, desculpa. Eu vou transmitir de novo. Calma aí. Porque eu tô tentando muito tirar print. Vamos vaiar esse professorado. Caralho, gente, eu tô com dificuldade. Eu não consigo ler aqui e descobrir uma maneira. Descobrir um jeito maneiro. Eu vou ler ela com vocês e vou dar um tempinho pra vocês fazerem novamente, tá? Porque eu sou um cara muito bonzinho e amoroso e gentil. E eu sou, nossa, só tenho qualidades boas, cara. Tá ligado? É egocêntrico pra caralho. Em um estudo, pesquisadores mostraram que a energia de interação e de SO3 com diversas espécies tem relação. É meu cego, gente. Tem relação com a distância da ligação S dupla com O, ds igual a O, como apresentado na figura. A energia de interação de uma espécie com outra pode ser entendida como a energia necessária para desfazer a interação entre o SO3 e os compostos estudados, X, como representado na figura ao lado. Caralho, caralho, tá? Considerando essa informação, é correto afirmar aqui. Tá bom, gente, boa sorte. 2 minutinhos, tá? Eu também tenho que ler pra fazer, eu vou aproveitar esse tempo pra fazer também. Vou fazer junto com vocês. 2 minutinhos, tá? Ih, já até fiz. Nossa, eu vi, se na época eu fazia vestibular, eu vi só uma questão dessa, eu chorava, viado. Mano, sou maldosa, bicho.
Questão do mal. Feito pra te enrolar mesmo essa questão aí. Deixa eu ver como vocês estão indo. Dá uma olhadinha. Pra quem tá lendo aí, você. Ih, eu clicando aqui na imagem, velho, achando que era. Doideira, mano. Aí. A questão é grande. Caralho, peguei essa questão achando que era fácil de interação, né? Eu vi uma questão dessa aqui na prova, cara. Na época que eu fazia vestibular, eu chorava. Chorava mesmo. Era mesmo. Tá correto. Chorava mesmo, assim. E aí, posso fazer ou vocês estão aí ainda? Mas é muito difícil. Só é grande, só. Explicar, né? Vai ser um trampo pra explicar isso aqui. Vou fazer. Deixa eu ver qual que vocês marcaram aqui. O que vocês botaram? O que vocês botaram? Letra B, tá? Vamos ver. Vamos ver se vocês acertaram. Vamos ver se vocês foram a vergonha da profissão agora. Galera, vamos lá. Vamos entender essa questão aqui? A questão ela mostra um gráfico, tá? E esse gráfico está relacionado a duas coisas. Que, nossa, chega, eu fico triste de falar disso aqui com vocês. Eu nunca cheguei a falar disso no vestibular. Eu não sabia que a FUVEST fazia questões assim. Enfim, energia de interação, tá? No gráfico. É representada pelo E, tá? Energia de interação. E, tá? O que é energia de interação? Energia de interação é a energia necessária para quê? Tipo assim, para ah, tá. Para te fazer a interação entre o SO3 e a outra espécie, né? Ou seja, e o X, que a gente não sabe quem é ainda, né? Temos várias aqui. Ou seja, é a energia que eu preciso para te fazer essa ligação aqui, tá? É isso. Isso que é energia de interação, tá bom? Então, quanto maior a energia de interação, mais forte é a interação, tá bom? Show? Temos também aqui, ó, ds igual a O, tá? Isso aqui é a distância da ligação, tá bom? Da ligação, tá? Ahn, nossa, que triste, tudo triste fazendo questão que assim. Vocês vão entender, gente, calma aí. Preciso escrever aqui e pensar, tá? Enfim, o que que é essa distância da ligação, tá? É o comprimento, tá? Da ligação entre o enxofre, tá? E o oxigênio no SO3, tá bom? Então, assim, quanto maior o valor do DO, mais alongado vai ficar a ligação, tá? Ligadinho, chatinho, tá? Então, assim, o gráfico ele mostra uma relação crescente, tá? Quando a distância S igual a aumenta, eu vou falar igual, né? Mas é uma ligação, na verdade. Quando a distância SO
aumenta, a energia de interação também aumenta, tá bom? Então, assim, se eu tenho uma interação mais forte, uma interação mais forte, eu vou ter mais energia, vou precisar de mais energia para te fazer, tá? Mais energia para te fazer, tá? E, consequentemente, eu vou ter uma ligação, tá? Mais longa, tá bom? Por isso, a alternativa correta é a letra B. Por quê? Vou explicar aqui para você, tá? E vou explicar também por que isso acontece. Por que isso acontece? O SO3, ele interage com espécies aqui, tá? Que possuem par de elétron disponível, tá? Ele interage com HCN, interagem com MSN, interagem com NH3. Quem viu a aula passada de geometria e polaridade sabe o que é um par de elétron livre. Ele vai interagir com a piridina, que é essa composta aqui, tá? Vai interagir também com NME3, tá? E essas espécies, elas podem doar densidade eletrônica para o enxofre, tá? Do SO3. Então, quando essa interação fica mais forte, tá? Quanto mais forte para cá, ela puxa, tá? Ou seja, ela altera a distribuição eletrônica do SO3. Isso vai enfraquecer um pouco a ligação S2O, tá bom? Então, uma ligação mais comprida é uma ligação mais fraca. Quanto mais comprido, mais fraco, tá? Porque fica longe, é difícil manter uma ligação comprida, tá? Então, o raciocínio é, e a espécie X, né, que a gente tem ali, marcada aqui, interage mais forte com o SO3, mexe mais na estrutura do SO3. E, consequentemente, a ligação do SO se alonga mais. Ou seja, se eu tenho uma ligação mais forte, eu tenho um desses daqui interagindo mais forte com o SO3 aqui, eu vou mexer muito mais na estrutura dele aqui, tá? Muito mais. Ele vai ser muito mais alterado. E quando eu faço isso, ele vai se alongando, ó. Repara que vai subindo. Então ele vai se alongando, tá? Porque eu vou andando para a direita. Tá vendo? Então ele vai se alongando. Então, pelo gráfico, a ordem de força da interação é, vamos dar uma olhada. É o HCN, MSN, NH3, piridina e N63, tá? Então, assim, o que isso significa, tá? Significa, tá assim, ó, desculpa, inclusive, tá? Significa que o maior valor de energia, o mais forte, tá aqui em cima, tá? Aqui, tá bom? Então, ele tem interação mais forte. O menor valor tá aqui, ó, no SO3HCN, tá bom? Então, ele tem interação mais fraca. Vamos por eliminação? Letra A. A interação mais forte ocorre entre SO3 e MeCN. Vamos lá? MeCN tá aqui. Não tem nada a ver, gente. O MeCN tá ali no meio, não tem nada a ver. Assim, você não precisa, nem precisa saber disso tudo que eu falei, é só você olhar. Consequentemente, o mais forte vai estar em uma das bordas, tá? Ou vai ser esse, ou vai ser esse aqui. Você não precisa saber disso matéria, entendeu? Então, assim, pelo gráfico, cara, o MCN ele tem uma energia muito fraca. Olha isso aqui. Ele é curtinho, né? Ele é curtinho, tá? Porém, a energia, para quebrar a energia dele, eu preciso, para quebrar a ligação dele, eu preciso de pouquinha energia, cara. Olha isso aqui. Quanto precisa de energia para quebrar a ligação dele? Preciso de 10. Nem sei se é 10 aqui. Mas enfim, preciso de algum aí, tá ligado? É mais fraco. Então a interação mais forte não com ele, tá? Então a gente corta ele. Vamos pular B aqui, que a gente sabe que é correto, tá? Vamos ler. A interação de SO2 e NH3 é a que faz com que a ligação S dupla com O se alongue mais. Errado, tá? O NH3, tá? Que nós temos aqui, ele vai alongar a ligação, mas não é o mais longo, né? O mais longo é o que está mais para cá, né? É o que está aqui, né? Que está mais longe. Então só pelo gráfico tu já matou, tá? B. A ligação S2O se torna mais curta com o aumento da energia de interação entre as moléculas, tá? Ou seja, ele está falando aqui que se eu aumentar aqui, eu diminuo aqui. Tá certo isso? Porque esse aqui tá alto pra caramba. E ele é longo. Então tá errado.
É o contrário, tá? O gráfico mostra pra gente que quando a energia aumenta, a distância também aumenta. Então, se a distância aumenta, a ligação fica mais longa, não mais curta, tá? Então a gente pode cortar isso aqui também. Bom, letra E. A energia de interação do SO3 com uma molécula de HCN é do mesmo valor do que com uma molécula de NH2. Gente, vamos lá. No gráfico, o ponto do HCN ele está bem mais baixo e está bem mais perto de 4, 5 quilocaloria por mol do que o ponto do NH3, tá? E aqui tá muito mais alto. O NH3 tá aqui, ó, tá aqui 15, 16, 17, tá? Tá 18, 20. Então, assim, eles não possuem o mesmo valor, tá bom? E a letra B, que é a correta, tá bom? A letra B, que é a correta, é quanto mais forte a interação entre moléculas, mais longa a ligação. Ou seja, quanto mais forte é a interação aqui, mais longa vai ser aqui também. E isso que a gente vê, não é? Então tá certo, gente. O gráfico ele é crescente, tá? Ele é crescente. Então isso significa que quando a energia de interação aumenta, a distância da ligação também vai aumentar. A distância SOH, tá? Que tá aqui embaixo. Então, como maior energia de interação significa interação mais forte, a interação mais forte é a ligação mais longa, tá? Porque é a que está aqui mais longe e a que está aqui mais em cima. Então ela é mais longa porque ela está aqui embaixo e ela é mais forte porque ela está aqui do lado. Foi, matamos letra B. Uma questão chata, hein? Meu Deus. É chato de explicar. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Conseguiu entender? Deixa eu ver aqui. Nem marcou nem enquete, cabeçudo. Conseguiu entender? Conseguiu sacar? Mandou mais um aí? Tá. Eu vou fazer essa última, tá? Que eu já tô ocupando já. Sem um ácido fraco. Isso aí, tá? Complicadinha, mas deu pra sacar. Deu pra sacar mesmo? Eu vou fazer essa ligação, vou fazer. Vamos lá. Vamos lá. Ai, vamos ao desenvolvimento de questão. Tem que tirar uma print dela aqui também. Será que eu vou apagar de novo a tela? Tirei, caralho, já sou bom nessa porra, cara. Nossa, hoje a gente fez bastante questão. Deve ter feito umas 15, 20 questões, cara. Fizemos uma prova completa de Química da UERJ. Só não fizemos a estequiometria, né? A estequiometria eu não vou fazer agora com vocês, porque senão eu não quero que vocês se matem ainda. Deixa eu mais perto do vestibular, tá? Vou entrar em depressão, entra um pouquinho mais perto do vestibular. Galera, produzam. Vou dar. Tem bastante texto, vou dar 1 minutinho e meio pra vocês aí, tá? Façam, 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 façam. Última questãozinha aí, saideira. Faz aí. Faz aí, faz aí, faz aí. O meme, mano, brinca. Vou fazer também, né? Esqueci, peguei o telefone aqui, abri o Instagram, esqueci o que tem que fazer também. Uhum. Ah, eu já vi esse post no Instagram. E aí, temos algo? Cara, que eu clicando de novo no botão da imagem, cara. Meu Deus, eu tô ficando maluco. A questão é top. Maneirinha, né, essa questão. Achei legal. Alguém mais estão fazendo ainda? Estão fazendo ainda ou já... Quer que eu volte? Acho que então, tá. Vou voltar lá então. Ah, mas tem aí no chat, né? Questão, pô. Tem no chat isso. É até melhor pra vocês fazerem pelo chat. Tá aqui, ó. Sim. Cara, bem legal essa questão, cara. Eu achei legal. Tem enquete em cima, Ana. Enquete aí na sua head.
E deixa na transmissão, prof. Ah, verdade, esqueci, desculpa. Mas dei mole. Dei mole. Vacilei, garoteei. Garoteei. Pessoal, votar aí. Mr. Silvio Santos no show do milhão, cara. É o Silvio Santos que apresentar o show do milhão? Quem é que apresentava essa porra? Acho que é o Silvio Santos, né? Ou era quem quer ser o milionário? Ou era Roda Roda Jequitina que ele apresentava? Era. Ele rodava e fazia uma pergunta. Porra, o Silvio Santos era foda, cara. Ele morreu, né? E aí? Saiu? Oh. Renato Silvio Santos. Escuta pelo céu, daí buga de marmelada velha. E aí? Foi? Posso fazer? Saiu ou não saiu? Vocês estão ainda quebrando o coco pensante. E aí? Pode fazer? Alguém mais? Posso fazer? Posso fazer? Manda sua resposta. Eu quero saber a resposta da Nana também. Tô curioso. Aqui temos uma A. Uma só A? Cadê o resto da galerinha? O vencedor foi A, 100%. Ah, beleza. Tá. Vamos fazer. O meme ao lado brinca com conceitos de química em um jogo popular cujo objetivo é que os jogadores descubram um impostor entre os tripulantes da nave e estações espaciais. Nenhum dos elementos é considerado impostor, por sua característica química diferente. Nesse contexto, é correto afirmar que o impostor seria o elemento. Vamos ver. Galera, temos aqui. Temos o lítio, né? Aqui. Caraca. Temos o lítio, tá? Temos o potássio, o tódio, quer dizer, temos o potássio aqui embaixo. Temos o rubídio, césio e temos o frâncio também, tá? Esses elementos aqui, todos eles têm tendência de perder um elétron, tá? Serem metais. Todos eles são metais alcalinos, todos eles, tá? Temos hidrogênio também. Todos eles são metais alcalinos. Então todos eles se comportam da mesma forma. Porém, qual deles aqui que se comporta de forma diferente? Hidrogênio. Porque o hidrogênio ele não tem tendência de perder um elétron, ele não forma cátion, tá? Não, forma cátion sim. Mas assim, o hidrogênio ele tem algumas características diferentes, né? O principal deles é perder um elétron. Ele faz uma ligação forte com o caráter iônico, tá? Todos eles aqui embaixo, tá? E o hidrogênio não faz ligação iônica, tá? E eles apresentam caráter metálico, o hidrogênio não apresenta, tá bom? Então, assim, eles estão ali na mesma família, mas eles são totalmente diferentes, tá? O hidrogênio, ele parece ali em cima da família 1, tá? Mas ele não é um metal alcalino. Ele é um ametal ou não metal. E nem muito ametal e nem muito ametal também ele é não, tá? Ele costuma fazer ligação covalente, enquanto todos os outros fazem iônica. Só aí já matou já, né? Ele é um impostor. Então, assim, Na não é, potássio não é, césio não é, frâncio não é, hidrogênio. Matou. Hidrogênio é um elemento com grande tendência a fazer ligação covalente com uma família e uma família com tendência a fazer ligação iônica. Perfeito, tá? Matamos. Olha, 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 olha. Sim, easy. E eu achei bem legalzinha essa questão. Não posso saber biologia, que pena. Porque dia eu vou aparecer aqui pra assistir aula de algum professor também de biologia e física. Galera, hoje fizemos uma grande listinha de questões. Fizemos bastante questão hoje. Questãozinha simplesinha, né? Teve bastante coisa que a gente já viu nas aulas, tá? Eu não entendi, não peguei referência. Não peguei. Eu não peguei, desculpa. Vacilei. Sobrei nessa aí. Então, galera, muito grato aí pelo pessoal que tava aqui hoje assistindo, tá? Semana que vem nós temos mais química bolada com o professor Lucas Bolado, que vai fazer matéria bolada. Semana que vem é matéria bolada, não é questão bolada. Semana que vem é. Nem sei o que é, esqueci o que é semana que vem, cara. Eu vou falar de polo induzido, pipipopopó, eu acho que eu vou entrar um pouquinho em funções também, spa. Funções inorgânicas. Intensivão foca. Fizemos pouco. Quando que vai ter aula de 300 questões de química? Caralho, eu faço de manhã até a noite. Pega um sábado assim, eu sou maluco de fazer isso. Tô semana de aula de 4 horas, 3 horas. O que que me custa? Tô fudido, psicopata, já doido, tá? Galerinha,
Matamos. Muito bom hoje. Muito bom hoje. Espero que vocês tenham absorvido os macetinhos sinistros de vestibular. Comigo que já tô cascudo de vestibular. Já foi muita questão de vestibular nas minhas costas já. Eu já não aguento mais. A gente tá achando, cara, que nem eu vi um vídeo, cara, que eu ri muito. Tipo assim, o pessoal fala assim, de um cara que faz química, né, cursa química. Aí ele falou assim, eu odeio quando as pessoas falam que odeiam química, porque elas não têm o direito, elas não sabem o que significa a palavra odiar. Eu odeio química. Eu odeio química. As pessoas não sabem o que é estar numa sala de química orgânica com todo mundo reprovado. É coisa de maluco, é sinistro. Eu odeio que eu posso falar, eu odeio química. Mas eu gosto também. Pô, a foca, meu Deus.